two, three, four. Primeiro nasce o desejo, depois as expectativas. Eva foi expulsa do paraíso, Branca de Neve foi envenenada, Afrodite, Atena e Hera brigam entre si durante o casamento de Peleu e Tétis, resultando na Guerra de Troia, e tudo isso aconteceu por causa de uma maçã. Simbolicamente, a maçã representa a fruta do desejo, que tem como consequência no seu consumo algum tipo de pecado. Mas será que essa relação funciona da mesma forma para todos? Nova York, por exemplo, é conhecido como The Big Apple, e esse apelido surgiu numa mistura entre corrida de cavalos e jazz, mas que se simplifica na descrição de uma cidade forte e poderosa, o que a torna extremamente desejada. Isaac Newton descobre a gravidade após uma maçã cair em sua cabeça, o que fez com que Newton se tornasse, na verdade, famoso pela sua descoberta. E por fim, eu acho que todos devem conhecer a marca Apple, né? Steve Jobs veio com esse nome depois de voltar de um fim de semana na fazenda, onde, como já se deve imaginar, ele havia comido algumas maçãs. E com isso, ele achou que a sonoridade do nome maçã soava não intimidatória, divertida e espirituosa. E hoje, muitos cobiçam essa maçã em suas diferentes formas. Mas o que eu acho curioso é que nas primeiras relações, quando se envolveram personagens femininas, há sempre ou o pecado ou o castigo, enquanto nas outras, com personagens masculinos ou uma cidade, nenhuma dessas relações carregam algum teor negativo, mas sim de sucesso. E agora cá estou eu, encarando essa macieira, cogitando se terei o sucesso de adquirir o conhecimento entre o bem e o mal, ou se simplesmente serei expulsa do paraíso. Ok. Para tudo ficar mais claro, eu vou começar com alguns conceitos. De acordo com o dicionário Aurélio, desejo é um substantivo masculino definido como ato ou efeito de desejar, uma vontade de possuir algo, um anseio ou aspiração. E também se refere à cobiça, ambição ou ao apetite por comida ou bebida. Já a expectativa é um substantivo feminino, definida como um estado ou condição de quem espera que algo aconteça, seja um evento desejado, um resultado próspero ou simplesmente um acontecimento com base em probabilidades. Agora, pensando no desejo como masculino e a expectativa como feminina, por que Eva foi expulsa do paraíso? A neurociência diz que a gente consegue reprogramar os nossos pensamentos, emoções e percepções. Experiências, aprendizados e até traumas, eles mudam as conexões entre os neurônios devido à nossa plasticidade cerebral. Esse é um assunto que eu tenho me interessado muito ultimamente, até de certa forma, tentando colocar em prática, mas como forma também de cuidar da minha saúde mental. E pensando nisso tudo, por que eu quis passar tanto trabalho para pegar uma maçã duvidosa, que estava no pé, enquanto eu poderia simplesmente comprar uma em um supermercado? Eu sei que toda essa história sobre desejo e expectativas pode soar um pouco confusa quando colocada dessa forma. Pensei até em trazer um pouco da minha história sobre esse desejo todo que eu tive, de vir morar na Alemanha, mas, ao mesmo tempo, a ideia de desejo pode estar em tudo ao nosso redor. Da mesma forma, as expectativas. Contudo, não tem como ignorar o fato de que os meus desejos, especialmente pelo simples fato de ser mulher, podem se tornar uma grande frustração. E por que eu digo isso, Com todos os exemplos que eu trouxe, acho que dá para entender, pelo menos um pouco, que nós, mulheres, somos historicamente ensinadas a não desejar. Porque o desejo pode estar diretamente ligado ao pecado. Mas vem comigo, vamos entender melhor. O fruto proibido de Eva e Adão era simbolizado pela maçã, mas que vinha da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Eva, após provar esse fruto, foi expulsa do jardim de Éden, pois Eva escolheu provar o sabor do conhecimento. Eva é um substantivo feminino. Sim, você me ouviu bem. Eva não era o nome próprio. Eva vinha da costela do Adão. Pelo menos é isso que nos ensinam. Mas para continuar, eu preciso trazer mais uma definição.
Frustração. A frustração é um substantivo feminino que, de acordo com a psicanálise, ela trata do estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Mas então eu lembrei que eu não sou Eva, talvez uma descendente de Eva, mas que não veio da costela de nenhum homem. Essa história foi criada, inventada, e a gente sabe muito bem. Eu vim, na verdade, do ventre de uma mulher. Eu vim do ventre da minha mãe. Então, pensando nisso tudo, eu seguia pular cada vez mais alto em função de alcançar a maçã por mim escolhida, a mais desejada. O intuito dessa discussão não é criar polêmica, apesar de tudo que estou falando, mas é apenas uma forma para facilitar, para ilustrar simbolicamente como muita coisa pode acontecer quando se idealiza algo, mas que também se esquece que talvez o mundo pode se apresentar de uma maneira muito singular para cada um de nós. Eu, por exemplo, sou apenas uma mulher que, por algum motivo que eu mesma criei, decidi que queria pegar aquela maçã específica, que estava lá no alto do galho de uma árvore, porque talvez ela me pareceu um pouco mais atrativa. E eu não sabia se a maçã estava boa ou ruim, mas por algum motivo eu ainda assim achei que aquela maçã seria a melhor para mim. De fato, eu não consegui pegar essa maçã, por mais que eu tentasse repetidamente pular cada vez mais alto. Eu não alcançava essa árvore, mas por sorte minha ou o acaso, essa maçã caiu em cima de mim.